Oi, amigas, bom dia. Voltei, né? Falei pra vocês que eu ia fazer agora um vídeo sobre essas mamães na quarentena, né? A gente meio que se transformou tias mamães, né? Porque tem a tia da escola, tem a mamãe, mas a gente agora meio que tá fazendo esse trabalho em conjunto com as professoras, né? Com a escola também. Inicialmente eu gostaria de falar um pouquinho sobre, generalizando um pouquinho sobre o tema da aprendizagem, né, para que a gente pudesse, para que a gente possa ir justamente direto ao ponto de cada dúvida de cada mamãe, certo? Eu sempre gosto de deixar bem claro que o desenvolvimento da criança não é uma coisa mecânica, não é uma coisa programada, né? Então, o desenvolvimento da criança é passo a passo, dia a dia, é uma construção que vai evoluindo, né? Inicialmente a aprendizagem infantil começa com o desenvolvimento total dos sentidos, né? Como a criança percebe esse mundo pelos órgãos mesmo dos sentidos, né? Com cheiros, olhares, percepções, paladar. Depois ele passa pela questão das relações, né? Da criação da relação. Já tem uma relação muito forte com a mãe, depois as relações externas, né? Também pelo desenvolvimento físico, motor daquela criança e pelas questões emocionais. Então, imagine que todos esses degraus, né, vão sendo percorridos pela criança e em cada fase, em cada etapa, em cada idade da vida. Então, não se preocupe, mamães, de se sentirem culpadas, do tipo, eu estou num momento novo, do qual eu não sei como ajudar ou em que fase meu filho está de aprendizagem, né? Porque as mães, elas têm um papel muito importante na questão do ensinar valores, ensinar coisas que vão ficar para a vida inteira dos filhos, mas nessa hora da questão da educação, de educar, né? Que educar e ensinar tem um pouquinho de uma certa diferença. Elas se veem meio que perdidas, né, com medo de não estar atuando como uma boa professora, tá? Então vamos lá, existem algumas coisas que são importantes nessa fase de quarentena, né? Eu tenho certeza que a escola já orientou vocês nisso, que vocês já estão praticando isso, mas é bom que a gente reforce isso, né? Primeiro ponto, que eles não estão de férias. Nossos filhos não estão de férias, certo? Segundo ponto, mesmo não tendo um ambiente escolar, eles não estão frequentando a escola, mas a gente tem que mostrar dentro da nossa casa que existem algumas regras e algumas rotinas que devem ser seguidas. Então, um espaço adequado para que a criança veja naquele espaço realmente um espaço de aprendizagem, né? Nada de pijamas, nada de lanchinhos na mesa, como se a criança tivesse de férias curtindo e assistindo vídeos, né? Vídeos infantis. Não. Tem que levar um pouco de seriedade para aquele espaço, para aquele momento, para que a criança realmente se sinta apta a aprender, né? E que tem esses recursos para essa aprendizagem. Então, rotina é muito importante, certo? Algumas regras, alguns limites já pré-determinados nesse período de quarentena em casa, tá? Se os pais trabalham em home office em casa, é importante também que deixe um espaço ali para que os filhos façam suas tarefas em alguns momentos junto com os pais no home office, porque os filhos a criança tende muito a copiar, né, os pais. Então, dessa forma a criança vai imaginar assim, meu pai ou minha mãe está trabalhando em casa, mas estão fazendo alguma tarefa que é importante, mesmo através do computador ou em casa, então que ele possa também se identificar com essa situação também vivida pela família, certo? E por fim, né, deixa eu ver aqui, é importante que vocês peçam ajuda, peçam orientação pedagógica, né, na coordenação, na escola, peçam ajuda. É importante que a escola dê esse suporte para os pais, né, então não se sintam envergonhadas de dizer eu não consigo, me oriente nessa atividade, como é que eu posso fazer isso? Então mantenha esse canal aberto com a coordenação da sua escola, da escola do seu filho, com os professores do seu filho, então peça ajuda, tá? E esse conselho é de mãe, né? Não só de educadora, mas é de mãe. Não se sinta culpada. Não existe, nesse momento que estamos vivendo,
uma definição do que a criança pode alcançar, ou do que a criança tem que vencer, o que a criança tem que atingir como meta escolar. Não existe isso, não existe mais, não tem como a gente determinar isso, porque você sabe que as aprendizagens acontecem de formas bem distintas de aluno para aluno, né? Às vezes você tem um filho em casa que se adaptou completamente a essa nova forma de aprender, assiste videoaulas, faz as atividades, obedece todo esse cronograma dessa educação virtual, né? E não tem problema. E você já tem outro filho que não obedece, que sente dificuldade. Então, por quê? Porque as crianças não são iguais. Elas não aprendem de uma forma mecanizada, digamos assim, né? Mecânica. Elas não vão aprender todas mecanicamente. Cada um tem suas individualidades, tem suas qualidades bem particulares, né? Então, mamães, não se preocupem, não pensem que vocês têm que cumprir uma meta ou que tem algo determinado que vai, no final do ano, lhe classificar como uma mãe que foi perfeita ou a mãe que deixou a desejar na educação do seu filho. Inicialmente, primeira coisa que vocês têm que fazer é tirem todo o sentimento de culpa, mas façam o que for possível. Eu diria que o principal de tudo isso que a gente tem que aprender nessa quarentena como mãe, o mais importante de tudo é determinar uma rotina, fazer com que nossos filhos aprendam a estudar em casa, né? Eu escutava como coordenadora educacional de muitos relatos de mães que diziam: meu filho não consegue estudar em casa, eu não consigo determinar uma rotina, meu filho não, eu tenho que colocar em aula de reforço, ele tem sempre que ter uma ajuda. Então, aproveita esse momento para plantar, digamos assim, para internalizar no filho de vocês uma rotina diária de estudo. Quando a escola voltar ao normal, né, se Deus quiser, em breve, ele vai para a escola, mas ele já vai ter aprendido pelo menos isso. Essa rotina, essa importância de se ter um momento para estudar em casa. Então, eu acredito que vocês podem tirar dessa experiência esse grande ganho, que é ensinar o seu filho também a estudar em casa. Os vídeos seguintes falarão sobre etapas, certo? Crianças de 2 a 3 anos, que é infantil 2 ou infantil 3, crianças de 4 a 5. Então, são vídeos separados para que não fique tão longo e que vocês possam buscar, na idade do seu filho, o vídeo com dicas adequadas para a idade dele, certo? Beijo no coração de vocês e a gente se encontra já já nos outros vídeos.